Deus me deu uma palavra, e eu não vou me demorar muito, né? Será uma palavra bem breve, mas ela virá de impacto ao meu coração e ao seu coração. Nós estamos com culto de homens, hashtag homens de honra, né? É justamente sobre isso que nós vamos falar. Você tem sua Bíblia? Quem tem sua Bíblia? Eu gostaria que você ficasse em pé, em reverência. Juízes 17, versículo 6. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada pessoa fazia o que lhe parecia certo. Eu vou ler novamente. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada pessoa fazia o que lhe parecia certo. Bom, pode se sentar. Se a família é a célula máter da sociedade, se a família é a célula da sociedade, existe um componente dentro da família que é o mais importante, que é o homem, ou seja, o marido. Se a sociedade vai bem, é porque a família vai bem. E se a família vai bem, é porque um homem, o marido, ele sabe administrar bem a sua casa. Se a sociedade for mal, é porque a família está mal. Se a igreja está mal, é porque dentro da igreja a família está mal. E quem é o responsável pela família? O homem. O homem de honra. Você, homem, é o principal responsável pela sua família. E nós vamos entrar em detalhes. Por que eu digo que você é o principal membro da sua família? Se a sua família vai mal, é porque você não soube administrar a sua família. Mas se a sua família vai bem, é porque você sabe administrar muito bem a sua família. E nós vamos ver vários versículos na Bíblia que comprovam aquilo que eu estou dizendo. A sociedade, ela está se degradando. Sabe por quê? Porque não existem homens mais nas famílias. Se você parar e pensar um pouquinho nos seus pais, vamos dizer assim, do seu pai. Nós estamos aqui, pessoas acima de 30 anos. Se você parar e olhar para o passado e ver como que o seu pai coordenava a sua família, você vai dizer, meu pai era um guerreiro. Meu pai coordenava a minha família. Eu nunca sentei na mesa, ao redor da mesa, se houvesse pessoas diferentes, vizinhos, amigos para almoçar e não tivesse lugar, eu nunca sentei na mesa. E ensinei o meu filho a isso, nunca. Ele nunca, ele tem 21 anos hoje, né? Vocês viram ele aí, ele nunca, se tiver pessoas nos visitando, ele nunca, quem já almoçou lá em casa, já jantou, sabe, ele nunca senta na mesa, porque ele tem que dar lugar aos mais velhos. Isso foi uma educação que eu aprendi com os meus pais, e ensinei para o meu filho, e ele percebe isso. Não precisa nem eu dizer nada, filho senta na sala, filho senta lá, não, automaticamente, porque naquela época, quando ele era pequenininho, eu ensinei a ele. E aqui, quando eu li, por que eu li Juízes capítulo 17, versículo 6? Por que eu estou dando essa introdução? Para você entender que nessa época, 350 anos, mais ou menos, de 300 a 350 anos, a Bíblia diz que foi a pior época de Israel. Uma das piores. Havia muito sincretismo, paganismo, pragmatismo. Sabe por quê? Por causa do texto que eu li. Não havia ninguém que governasse, não havia rei. Quando uma sociedade, seja ela uma casa, uma igreja, uma sociedade, não tem alguém que governe, toda a nação perece. E foi o que aconteceu. Durante 350 anos a nação de Israel sofreu porque não havia rei, havia apenas juízes, né, que
Cada um fazia aquilo que parecia, é aquilo que diz aqui, cada um fazia aquilo que parecia bem à sua vista. Era uma bagunça total. Havia juiz, havia Débora, Sansão, né? Mas cada um tinha uma visão daquilo que pensava e aplicava. Não havia ninguém que governasse. Quando numa família não há ninguém que governa, não há um homem que diga, aqui eu mando, aqui eu coordeno, aqui eu faço, a família é uma bagunça. Você já deve ter assistido os Simpsons. Já assistiu? Quem aqui já assistiu os Simpsons? Você vê que lá um homem, o Homer, né? Eu também assisto, né? Ele é um banana, não decide nada. Se você ver, você vai ver. O filho dele chama ele pelo primeiro nome. Ele não decide. É como dizem, uma marmota. Quem decide tudo é a Marge. Não é assim? Quem já assistiu os Simpsons vê que é assim. Ele simplesmente trabalha, chega em casa, senta no sofá, toma a cerveja dele lá, assiste TV e não decide nada, não educa os filhos, não conversa com os filhos. É ela que decide tudo, é ela que conversa com os filhos. E hoje a sociedade está vivendo isso. Nós estamos vivendo uma sociedade onde o sincretismo, onde a ideologia de gênero, onde o paganismo estão nas universidades, a ideologia, a inversão de valores da família. E se não tiver um pai, se o pai for omisso, quando o filho chegar na universidade, lá ele vai ser doutrinado naquela ideologia. Mas quando o filho é doutrinado em casa, irmãos, nada substitui a tua orientação para o teu filho. Eu me lembro que quando o Gabriel era pequeno, nós orávamos à noite antes de dormir, e eu fazia uma oração simples com ele, né? Ele teve aqui apenas para dar uma olhada no computador do pastor, né? Ele tinha um compromisso, e eu sempre gosto, às vezes, como eu for falar sobre família, colocar ele como um exemplo. E eu lembro que quando nós orávamos, nós sentávamos, ou se ajoelhávamos na ponta da mesa, e eu orava assim, Jesus, obrigado, a oração era assim, obrigado Jesus, pela vida, pelo lar, pela família, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, que o Senhor me abençoe, que eu cresça, e ele repetindo, na graça, na estatura e na sabedoria. Essa era a oração dele, ele dizia amém, e nós íamos dormir. Hoje ele tem 21 anos, e eu disse, se eu tivesse 10, 15, 20 filhos, como o Gabriel, para mim seria uma tranquila, porque eu não tive problema nenhum para criar ele. Sabe por quê? Porque eu eduquei ele nos caminhos do Senhor. Não é assim, irmão? Quando você coloca o teu filho, quando você educa, eu lembro um texto que agora eu não vou lembrar onde está, mas era uma orientação para o povo de Israel. Deus dizendo assim, para o povo assim, e você fará isso, aquilo, aquele outro, falando para o pai, né? E porém você, assentado à mesa, inculcará as leis para o seu filho, indo e vindo ao caminho, você, se não me engano é Deuteronômio, vamos achar? Se não me engano é Deuteronômios, capítulo 7, se eu não me engano. Vou dar uma olhada aqui, ver se eu consigo, para ler bem exatamente o que diz lá. Deuteronômio, capítulo 5. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas as palavras que hoje te ordeno estejam no teu coração. E tu as ensinarás com todo zelo, perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado na tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar. Isso aqui era uma orientação para o povo de Israel. A obrigação, meu irmão, não é do pastor, não é da escola dominical, de educar e ensinar o teu filho. A obrigação é tua, homem. A obrigação é tua, na tua casa. Sabe o que ele está dizendo aqui? Dizendo assim que você tem que ensinar a criança. E ele diz assim, quando estiver andando pelo caminho, ensina a criança. Como assim, Daniel? Quando você for num zoológico e ver uma girafa, e com seu filho, claro, que tem que ter uma idade, né, de criança, né? Aqui diz assim, indo e vindo ao caminho. Você vê uma girafa, e ele diz, pai, que linda essa girafa. Ali você tem que aproveitar e dizer assim, filho, sabe quem criou a girafa? Foi Deus. Sabe por quê que Deus criou essa girafa? Por quê, pai? Para engrandecer o nome dele. É indo e vindo ao caminho.
Você tem que ensinar a criança. Algumas traduções, alguém deve ter visto aí na sua Bíblia, está escrito assim, ó, e tu inculcarás nos seus filhos a lei. Você tem que colocar na mente do seu filho, você tem que crescer, ele tem que entender que se ele mentir, você tem que dizer, não filho, a sua mentira é um pecado. Você tem que mostrar a ele que aquilo que ele está fazendo não é questão de moralidade, é uma questão de pecado. Filho, a sua mentira é pecado. Filho, aquilo que você fez é pecado. E ele, quando crescer, ele será um homem e uma mulher valorosa, ele será um homem valente, ele será um homem de oração, ele será um homem que as pessoas terão prazer de olhar para ele e dizer, poxa, esse rapaz é de Deus. Quão bom é você olhar para o teu filho, quem aqui não é pai? Levante a mão, quero ver, quem não é pai? Só o Lucas? Então o Dino também não é pai. Quão bom é, os irmãos que são pai aqui sabem disso, você olhar para alguém olhar para o seu filho e dizer assim, poxa vida, né? Que rapaz simpático, que moça simpática, que moça bonita, aquilo que o irmão Márcio falou para mim ali, né? Nossa, um rapaz que transmite paz, né? Foi isso, né, irmão Márcio? Isso é melhor do que chegar assim, não, você é uma bênção, você é isso, você é aquilo, é melhor, porque quer agradar um pai, fale bem do filho, muito bem, quer agradar a Deus, fale bem de Jesus, eu já disse isso numa live, né, que nós estávamos fazendo. Então, nós temos que inculcar na mente de nossos filhos que eles podem e devem crescer com sabedoria. E quando eu orava com o Gabriel, que ele cresça na graça, estatura e sabedoria, era justamente aquilo que a Bíblia diz que Jesus crescia em graça, estatura e sabedoria. Então, se eu sou um pai omisso, o Gabriel hoje estava nas drogas, estava no álcool, estava em lugares que, muito menos, não estaria dentro da igreja, estaria em qualquer outro lugar, mas não dentro da igreja. Hoje ele é músico, toca em bandas evangélicas, ele tem uma banda cristã que viaja aí o estado praticamente, até fora do estado já foi tocar. Por quê? Porque eu ensinei ele o caminho. Se eu não me engano é Provérbios 22, se eu não me engano, diz assim, ensina a criança o caminho que deve andar, e quando ela crescer, não se desviará dela. Como você tem sido, pai? Você tem educado o teu filho? Daniel, mas o meu filho já está homem, eu vim para a igreja muito tarde, já está homem. Amém? Mas mesmo assim você pode ensinar ele. E seus netos, né? Você terá o privilégio de um dia, né, o Claudinei falando que hoje ele é avô, né, Claudinei? Né, você terá o prazer de um dia ensinar aos seus netos, pegareis, filho, está vendo? Aquilo que a Bíblia diz, indo e vindo ao caminho, ensinando. Meu irmão, que tipo de homem você é? Como que você tem praticado a tua vida em santidade? Algumas pessoas dizem que palavras empolgam, eu não vi a Ana falando, palavras empolgam e exemplos arrastam. Como tem sido o teu exemplo? Teu filho tem pegado você muitas vezes. Quando eu falo teu filho, é porque de repente ele é criança. Você orando, teu filho tem pegado muitas vezes você debruçado no livro. Ele tem visto o teu exemplo. Ele tem visto como que você age dentro da sua casa. Se você fosse fazer uma introspectiva e disse assim, pensasse agora você pensasse assim, como que o teu filho, você sabe que o filho, ele olha para nós e ele tá vendo tudo aquilo que você faz. Como que você viria o seu filho hoje? Será que você foi um exemplo de pai? Será que você está sendo um exemplo de pai? Será que você decide as coisas dentro de casa ou é sua mulher que decide? Claro que tem horas que, né, naqueles dias lá, principalmente, você tem que ficar meio quietinho, né? Meio que num canto, né? Meio que num canto, né, pastor? Durante uma semana, né? Você tem que ficar meio de molho, né? Mas nos outros dias, quem decide na tua casa é você? Ou é ela que decide, né? Eu não estou falando aqui de machismo, irmão. Não estou falando aqui de você, né, o bom. Não, eu estou falando de você decidir. Eu lembro que antigamente, eu estou com 40 anos, né? Não estou tão velho assim, né? Mas eu lembro que os meus referenciais antigamente, sabe quem que era? Van Damme, Bruce Lee, Schwarzenegger, o Conan. Esses eram meus referenciais. Hoje, sabe quem são os referenciais dessa criançada, dessa meninada? Fiuk, Fiuk que diz? Fiuk, Justin Bieber,
Backstreet Boys, esses são homens afeminados. Isso que a sociedade está tentando colocar nas nossas crianças que estão se tornando afeminadas. E quando crescer, não decidirão nada. Que mulher vai querer casar com um homem que não decide, que não lidera? Sabe, a Bíblia ela é fantástica, ela é fenomenal. Sabe quando Davi vai dar um conselho para Salomão, 2 Reis 2, se eu não me engano, 2 Reis 2, pode procurar depois na sua Bíblia. Davi vai dar um conselho para Salomão. O que você acha que Davi falou para Salomão? Davi estava com quase 90 anos, 80 e poucos. Salomão com 18 para 20 anos, 17 para 20 anos. Sabe qual que foi o conselho de Davi? Davi, você vai ser rei, né? Você vai ser um grande homem. Não foi o conselho de Davi, não foi isso. Sabe qual que foi o conselho de Davi? Davi, recita a Torá, ora, busca a Deus. Não foi esse o conselho de Davi. Quer dizer, depois sim, né? Mas o primeiro conselho, Davi, seja homem. Davi, crie vergonha na cara, seja homem. A tua mulher não precisa de um menino, não precisa de uma criança. Israel não precisa de um menino, Israel não precisa de uma criança. Israel precisa de um homem. Eu te pergunto, você tem sido homem na sua casa? Você tem sido o guardião, o protetor, o sacerdote, o profeta da sua casa? Faça uma introspectiva no seu coração. Eu me lembro quando eu morava no litoral, para você ver como que é as coisas, né? Eu morava no litoral e eu tinha um cachorro lá, um Rottweiler, muito bravo. Ele estava num canil e ele acabou escapando do canil. E havia um pessoal lá em casa, um casal lá em casa, e o cachorro escapou e ficou num terreno e eles não podiam sair. Sabe o que aconteceu? O homem disse assim para ela assim: vai lá, amor, vai lá, que eu fico aqui dentro da casa, chamo o cachorro, que era num canto da casa, e você vai lá e fecha o portão. Será que não devia ser o contrário? Não devia ser ele ir lá fechar o portão e levar o cachorro e ela ficar dentro da casa? Você está entendendo? E a inversão de valores, muitas vezes são mulheres que decidem, muitas vezes são mulheres que fazem acontecer as coisas e os homens estão omissos. E aconteceu, ela foi lá, ele chamou o cachorro, ele estava dentro da casa, chamou o cachorro entrou, ela foi lá e fechou o canil, né? Mas era serviço dele ter feito. Como homem, como protetor da família, como protetor da casa, era serviço dele, mas na verdade foi a mulher. Isso está acontecendo na nossa sociedade, irmãos. Eu lembro de uns 4, 5 anos atrás, havia uma onda de pessoas indo até a Inglaterra, a Alemanha, a França, se não me engano era da Síria, de um país lá refugiado, e houve uma onda de estupro, de estupro, de violência contra mulheres, né, nessa região, Alemanha, França, Inglaterra, né, naquela região da Europa. E passou-se um pouco a onda, as mulheres saíram em protesto. Sabe contra quem? Não foi contra essas pessoas que estavam atormentando elas, foi contra os homens. Elas diziam assim: nós estamos passando por isso porque não tem homem na Inglaterra, não tem homem na França, não tem homem na Alemanha. E elas saíram em protesto com um outdoor dizendo assim: precisamos resgatar esses homens. Onde estão os homens? E é interessante que nós percebemos que se a família é a célula máter da sociedade e o homem é o principal componente, se tudo isso estiver mal, a sociedade vai mal, a igreja vai mal, tudo vai mal, tudo, desde indústria, mercado, empresas, tudo vai mal. Homem, Deus levantou você para decidir. Deus colocou você na sua família para você orientar. Homem, Deus colocou você na família para você tomar atitudes de homem. Eu gostaria que você lesse comigo Efésios capítulo 5, versículo 22. Diz assim: Efésios capítulo 5, versículo 22.
diz assim: esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é o Salvador. Está entendendo? Porque o marido é a cabeça da esposa. Você, quando ele fala cabeça, está falando de condução. Você é o principal condutor da sua família. Você é o principal condutor, você que tem que dar as rédeas, você que tem que dizer o que fazer. Ah, Dona, mas a minha mulher lá em casa é meia mandona e tal, mas você tem que se impor. É você que tem que dizer, não, a partir de agora, vamos fazer assim, porque Deus criou primeiro o homem, e depois ele criou a mulher. É assim, e Deus disse para o homem, para ele dar nome nas coisas e tal. Então você, homem, tem toda a autoridade espiritual para coordenar a sua casa. Coordene a sua casa. Coordene. Às vezes nós estamos vivendo assim, um período assim difícil, eu sei, com a questão da ideologia de gênero, com a questão homoafetiva, com tudo isso. Eu vou dar um exemplo para você, de como deve ser um homem espiritual. Não estou dizendo que você deva ser assim, ou que eu sou assim, mas que há um século atrás, 100, 150 anos, ou até mesmo seus pais, né? Não conheço os pais ou os avós, eram assim. Como deve ser um homem espiritual? Levanta 4, 5 horas da manhã, como já alguns irmãos já disseram que levantam, mas é só um exemplo. 4, 5 horas da manhã, meia hora de oração, 1 hora de estudo da palavra, toma seu café, vai trabalhar, é o melhor funcionário, ou procura ser o melhor funcionário, vem para casa, 6 horas da tarde, faz suas necessidades, toma seu banho, janta, vai conversar com o filho, como que foi, filho, como que foi a escola e tal, escuta a mulher dizer que o Joãozinho fez isso, fez aquilo, porque é teu dever exortar a criança, é teu dever como pai fazê-lo entender que o que ele está fazendo é errado, não é dever da mãe. O dever da mãe é intercessora, o dever da mãe é cuidar da casa, é cuidar das crianças, mas é teu dever como homem exortá-lo, escuta ele, conversa com ele, explica as coisas, se preciso, faz o tema junto com ele, né? Lá, bota ele dormir, e depois vai escutar a mulher, que não é fácil, né? Porque isso, porque aquilo outro, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, o homem não gosta muito de falar, né? E a mulher gosta. Escuta ela, conversa com ela, ora com ela, né? Tem sua intimidade com ela, e depois vai dormir, mas não importa se é 2, 3 horas da manhã, né? E aí é a questão de cada um, né? Há 100, 150 anos atrás, irmãos, isso aí qualquer homem fazia isso. Hoje, como eu disse, os referenciais das crianças e dos homens que estão vindo agora, são Fiuk, né? Essas crianças, quando crescerem, se tornarão pessoas meigas, vamos dizer assim. Eu conheço uma criança que ele tem 6, vai fazer 7 anos, até uma balas você tem que picar para dar para ele. Tudo você tem que picar para dar para ele. Super mimado, super acolhido. Essa criança vai crescer com sérios problemas, tem até durante o dia, quando ela sai, ela tem medo durante o dia de sair. Onde nós estamos vivendo? A hora que ela crescer, a hora que ela se tornar adulta e for por uma universidade, ela vai ser uma criança talvez problemática. Até esses dias alguém disse na creche, perguntou para a mãe disse assim, a mãe perguntou, vai subir escada? Daí o professor disse sim. Daí a mãe disse, mas eu não gosto. Não, mas ele tem algum problema? Não tem nada, ele é super saudável. Super saudável. E o professor perguntou se ele tinha algum problema. Sabe por quê? Super mimado, super valorizado. Isso está sendo as crianças de hoje em dia. Não era que nem antigamente, que criança era educada no cabo da enxada. Tenho certeza que vocês que estão aqui, né, trabalharam na roça. Eu, com 7, 8 anos, trabalhei na roça. Com 7 anos, eu já colhia alho,
colhia maçã, né? Era virado no Shazam, né? Que nem diz o ditado por aí. Com 7 anos, mal sabia caminhar e já trabalhava, mas tenho orgulho de dizer isso porque meus pais me ensinaram a ter educação e passei isso para o meu filho, né? Então, irmãos, nós temos que entender que nós somos homens e nós temos todo o direito de repreender nossos filhos, nós temos todo o direito de ensiná-los, nós temos o direito de colocá-los aonde eles devem ser, aonde ficar, para que quando crescer, não ir para uma faculdade, não sejam ensinados ideologias que não condiz com a nossa crença. Para nós encerrarmos, eu quero dar 4 vamos dizer assim, 4 referências. Se você cumprir essas 4 referências, você está sendo homem. Se você cumprir essas 4 referências, que são bíblicas, você está se colocando na posição de homem. Homem que cheira, homem que... Eu lembro um professor que dizia assim, quando ele chegava no curso técnico que eu fiz, ele dizia assim: nossa, que cheiro de leão essa sala, porque só tinha homem, cheirava leão, cheirava, né? Não estou falando de machismo, né? Eu estou falando de você tomar a posição de homem. Primeiro, diz assim, para você proteger sua família. Primeiro lugar, você tem que ser sacerdote. Sacerdote era aquele que pegava os problemas das pessoas, né? E levava a Deus. Você tem sido sacerdote, você tem pegado as lutas da sua família, da sua esposa, do seu filho, você tem visto quanto eles têm sofrido, você tem visto a luta dele, tem levado a Deus, você cumpre esse papel, você tem sido homem. Em segundo lugar, profeta. Profeta é aquele que vai a Deus e Deus dá o recado para ele e ele passa para o povo. Você tem sido profeta, você tem tido levado para a tua esposa a palavra, você tem levado para os seus filhos a palavra, aquilo que eu disse, quando ele vê algo, você colocar diante dele, Deus, ele fez isso, meu filho, minha filha, ele fez aquilo, Deus é soberano. Você tem feito isso, você tem sido profeta? Eu quero deixar essa pergunta para ti. Em terceiro lugar, provedor. Você tem sido provedor? Deus te deu uma família para que você provesse, você tem sido provedor na sua família? Jó, Adão e Eva, Deus disse assim para Adão: do suor do seu rosto, Eva, você viverás. Foi assim que ele disse? Do suor do seu rosto, Adão, comerás. Então, meu homem, é teu dever, é nosso dever, é meu dever manter a família. Não estou falando para dar luxo, né? Estou falando para você ter bens, ter luxo, mas o básico é teu dever, homem, você dá. Né? Luxo você vai conquistando aos poucos. Né? Você vai com ela, vai crescendo, ela vai trabalhando, vocês vão conquistando. E aí, se Deus der, amém. Se Deus não der, também amém. Ele continua sendo Deus. Né? E em quarto lugar, protetor. Você é aquele homem que, se o mal chegar na sua casa, você se coloca entre a sua família e o mal? Ou você é aquele homem omisso, que foge da luta, seja ela espiritual, ou seja ela física? Quem tem sido você? Eu deixo essa pergunta para você: quem tem sido você? Nós vivemos um período, como eu digo, de grandes ideologias, né, de gênero, marxismo cultural, essas coisas. Eu quero dar um exemplo para você, como que você tem que ser, para se tornar um homem. E eu encerro por aqui. Vamos dizer que exista uma grande onda vindo em videira, uma onda gigantesca, né? É um exemplo, uma onda gigantesca vindo em videira. E não tem como deslocar todo mundo, tirar todo mundo daqui, como aconteceu no Japão, né, lá na ilha, lá com o tsunami. O que acontece? Os bombeiros vão vir e vão orientar nós, botar colete, né, orientar para subirmos os morros e tal, e esperarmos a onda. Não tem como evitar a onda. Não tem. Ela vai vir e vai fazer com que nós suporte a onda. Subimos montes com colete, com barco salva-vidas e tal.
beleza? E a onda vem e nós suportamos. Assim é a família. A onda é o marxismo cultural, a ideologia de gênero, é toda essa parafernália que existe no mundo, que nossos filhos estão ouvindo, eles estão assimilando. Essa onda é tudo isso. O povo é a tua família. E o bombeiro é você. Então é tua obrigação você orientar o seu filho, a sua filha, que nem o Alisson, que tem 3 crianças pequenas, né? Não sei quais irmãos mais têm crianças pequenas aqui, o pastor tem um rapazinho, o Claudinei tem 2, né? O Romar já está grande, né? O Rodrigo tem as pequenos, né? O irmão ali eu não sei. Então é tua obrigação de você orientá-las para que a onda, esse marxismo cultural, essa ideologia de gênero, quando ela chegar, ele dizer assim, não, eu sei porque o meu pai ensinou. Eu estava na oração, eu estava no culto em célula, eu estava no culto em família, quando meu pai falou que tudo isso aí é baboseira, tudo isso é besteira, tudo isso é asneira. Não estou dizendo para você ser um expert em teologia, ensinar o teu filho, né? Não, coisa simples, você dizer assim, filho, isso aí, comunismo não provém de Deus, comunismo são ateus, ideologia de gênero, meu filho, não existe uma terceira pessoa, existe homem e mulher, coisa simples, né? Eu tenho certeza que quando ele chegar numa escola aqui, a professora tentar colocar algo, uma ideologia de gênero, uma ideologia dela, vai dizer assim, não, peraí, professora, não é assim, não funciona assim. Eu lembro, sei lá, uns 70, 80 anos atrás, eu li, né? Os bolcheviques, alguém já ouviu falar, né, na antiga União Soviética, eu lembro que eles, por um período de tempo, eles disseram assim, o casamento vai ser proibido aqui. Né, o comunismo se instalando, agora não haverá mais casamento, porque isso é coisa de religião, não vai ter mais casamento. Eles tiveram que revogar isso aí, porque as mulheres estavam engravidando, o homem não tinha mais compromisso com as mulheres, com o casamento e tal, e quase que a Rússia entrou num colapso, só porque tiraram a figura do homem, a figura da família. Então, homem, você tem uma responsabilidade muito grande com a tua família. Não precisa você pregar para 100, para 1000, para 500 mil pessoas, né? Que nem você, não, mas eu não queria tanto pregar aí e tal, né? Mas eu tenho um parente meu que diz assim, eu me esqueço das coisas, eu não consigo lembrar, que não precisa. Só pregue para a tua família. Ensina os teus filhos. Eu gosto muito de um pregador chamado Paul Washer, quem já ouviu ele, chegam para ele e dizem assim, às vezes ele está lá lendo num voo, né, um americano, né? Ele está lendo um livro e tal, e chegou e pergunta para ele assim, o que você faz? Ele diz assim, eu sou marido. Esse cara, sim, mas além de marido, eu sou pai. Sim, mas além de pai e marido, qual é a tua profissão? Ele, de vez em quando eu prego. É um dos maiores pregadores da atualidade. É assim que nós temos que ser. Grandes pregadores, o Dr. Billy Graham, um dos maiores pregadores do século XX. Né? Já ouviram falar dele, com certeza. Né, irmãos? Ele teve uma família conturbada, filhos conturbados, problemas de família. O homem que mais pregou para a maior quantidade de pessoas, mais que Paulo, pregou para muito mais, o maior pregador que até agora não existiu. Ele teve uma família conturbada, sabe por quê? Porque ele deixava a sua família, né, viajando e tal, e a sua família com lutas, problemas, dificuldades, enfrentando, não ensinou os filhos como devia. Agora, recentemente, antes do pai dele falecer, né, do Billy Graham falecer, chamado, o nome dele é Graham, me sei o nome do filho dele agora, ele se converteu e assumiu a responsabilidade do pai, mas era uma pessoa que totalmente desviada. Para encerrar, eu tenho um trabalho na clínica
que já fazem 1 ano e meio que foi cancelado, na clínica de recuperação de narcóticos, já faz 1 ano e meio que foi cancelado por causa da pandemia, né? E vocês surpreendem, irmão, mas as pessoas que eu mais encontro lá são filhos de pastores, filhos de crentes, pessoas velhas de igreja, 20, 30, 40 anos. Como é que é teu nome? Ah, meu nome é Isaías, meu nome é Elias. Como é que é teu nome? Meu nome é Daniel. Como é que é teu nome? Meu nome é Lucas. Como é que é teu nome? Pedro. Meu pai é pastor. Minha mãe é pastora. Meu pai é presbítero. Meu pai... Irmãos, cuide da sua família. Cuide da sua família. Às vezes nós estamos querendo ganhar o mundo inteiro e acabamos perdendo quem está dentro da nossa casa. Amém? Amém, irmãos? Eu queria deixar essa palavra curta, simples, mas objetiva. Cuide da sua família. Meu filho já tem 21 anos. Eu não tenho mais a preocupação, né, dessa ideologia de gênero, essas coisas, porque já passou da idade, já está encaminhado, né? Mas vai vir futuramente meus netos, né? E eu quero inculcar na cabeça deles aquilo que eu inculquei na cabeça do meu filho, né? Uma ideia que eu dou a vocês que têm filhos pequenos é: coloque os seus filhos na banda da igreja, coloque seus filhos a dançar, coloque suas filhas a fazer qualquer coisa dentro da igreja, e ela vai crescendo, eles vão crescendo e vão se enturmando, e quando você vê, meu irmão, já é um pastor, já é uma pastora, e você está de boa, que nem está de boa na lagoa. Amém? Eu queria que você ficasse em pé. Eu quero orar por você, quero orar por mim. Tudo que eu disse que venha a ser inculcado na sua mente. Você que não é pai, futuramente quando você se tornar pai, você vai entender tudo isso que eu estou falando. Para que seu filho não se torne uma criança problemática. Agora, né, hoje, durante o dia, nós vimos uma criança de 18 anos, um jovem de 18 anos, vamos dizer assim, entrar dentro de um local e matar 3 crianças e mais 2 mulheres. Provavelmente, esse jovem devia ter uma família totalmente destruída, uma família totalmente problemática, uma família totalmente, um pai ausente, um pai omisso. E isso se tornou, o que o pai foi omisso, se tornou na criança, que se tornou cresceu com vários problemas psiquiátricos, talvez depressivos naquela hora, e acabou fazendo algo uma barbárie, né? Então, cuida da sua família, cuida do seu filho, cuida da sua casa, cuida da sua esposa, né? Você que manda a tua casa, meu irmão. Claro que não vai chegar lá também chutando a tua esposa, né? Estou brincando. Você que manda, você que governa, você que provê, você que é o sacerdote, você que é o profeta, você que é o provedor da sua casa. Então, em nome de Jesus, aceite essa palavra e eu gostaria que você fechasse seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui, Senhor. Foi lida a sua palavra, Pai, foi falado, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração. E eu oro, Senhor, para que ela seja inculcada na mente e no coração de cada homem que está neste lugar, Pai. Que possamos crescer, Senhor. Que a sua igreja possa crescer, Pai. Que o grupo de homens possa crescer, Pai. Que possamos, Senhor, ser motivados, Pai, como homens. Pois eu sei, Senhor, eu já trabalhei há muito tempo, Senhor, com homens. E sei o quanto é difícil, Pai, trabalhar com homens para que o grupo cresça. Mas nós oramos em nome de Jesus que cada semana, cada dia, mais homens possam vir a este local. E eles possam entender e crescer, Senhor, junto conosco, Pai. Não somos donos da verdade, não conhecemos tudo, Pai, mas sabemos que o Senhor é a verdade, o Senhor é o caminho, e o Senhor nos ensina a como ser homens melhores, a como ser um pai melhor, a como ser um pai ausente, um pai presente e não um pai ausente, Senhor. Então é assim que nós queremos ser, Pai, é assim que nós queremos viver, Pai, até a sua volta ou até a nossa chegada à glória. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.